Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e muito obrigado pessoal, valeu, fui! Opa, oi pra quem não tem tempo, eu sou o Eric Fagundes e Marcolino, eu tô com pouco tempo pra conversa hoje. Pessoal, não esqueçam de nos avaliar no Spotify, seguir a gente em todas as redes sociais, é isso e eu fui. Ufa, hein, Eric, hoje o episódio curtinho assim é gostoso demais fazer, hein? Marcolino, eu também gosto, passou voando que eu não lembro nem de você ter chamado o DJ pra começar o episódio, já estamos no final dele. Foi como sempre, né? Falei, DJ, sobe o som, aí o resto você já sabe como foi. E aí, vai logar hoje? Marcolino, meu amigo, pequenos jogos, grandes negócios, esse é o grande tema de hoje. Brincamos na nossa intro, que já começou o episódio acabando, mas tem muito joguinho que dá pra jogar e terminar antes de terminar um episódio nosso, ou maratonar pelo menos 2, né? Esses são os jogos que a gente ama hoje em dia, Marquito? Pois é, que ponto chegamos, né? Estamos acostumados a ver AAAs, jogos de 60, 80, 100 horas, e hoje em dia a gente vai ver nossa lista ali de jogos finalizados, é tudo joguinho curto, coisa rápida. Nossa, eu fui esses dias, eu tava conversando com, acho que era com o Iguê, que é o nosso ouvinte, eu tava conversando sobre quantos jogos eu fechei esse ano, quantos jogos ele fechou já esse ano, e já pensando no nosso episódio de fim de ano, né? Aí eu falei, fechei tantos jogos e fui relembrá-los. Quando eu olhei, Marquito, tinha, sei lá, vou chutar agora o número que eu não lembro de cabeça, né? Se tinha 12 jogos fechados esse ano, 8 é indie curto, assim, tiro rápido. Falei, caramba, esse é o ano dos indies e o ano do jogo. Porque tem indies que são um pouquinho mais demorados, mas a grande maioria dos que eu joguei e dos que eu curto é o que eu sempre brinco aqui no nosso episódio, né? Eu abro o How Long to Beat, vejo lá 10, 15 horas, a mão chega a coça pra fazer um download, né? Eu tenho pelo menos 4 grandes jogos que eu quero muito jogar, mas já não tenho paciência. Já comentei aqui com vocês, referente ao, por exemplo, ao Sekiro. É um jogo que eu amo, mas não zerei. Por quê? Porque ele é longo e demanda muito tempo. Passei. Eu não tô mais pensando em jogar jogos grandes. Mas joguei jogos grandes esse ano? Com certeza eu joguei. Diablo, por exemplo, foi um deles. Mas por quê? Porque aí é diferente, né? Eu amo demais a franquia. Mas sempre que eu abro o meu Game Pass, eu priorizo joguinhos curtos também, Eric. E o pior de tudo é que mesmo os joguinhos curtos eu perco bastante tempo neles, de tanto que eu gosto desse tipo de jogo. Eu tô que nem você, Marquinhos, também. Joguei alguns jogos grandes esse ano, sim, mas as possibilidades que eu tive de iniciar um outro jogo grande, eu ia pra um indiezinho mais curtinho. Eu até brinquei esses dias no Twitter com uma seguidora que tem lá, que ela tem um podcast também, que ela falou que tinha terminado, não lembro qual jogo, e ela falou assim, puta, como é que supera essa ressaca? Não consigo jogar outra coisa. Eu falei, puta, minha tática é sempre depois que jogar um AAA, ir pra um indie, que ajuda a dar uma desintoxicada, né? Ultimamente eu tô pulando de um indie curto pra um outro indie curto. Então, mas o ponto é o seguinte, Eric, não basta só o game ser curto. O game tem que ser curto e tem que ser leve, tem que ser gostoso de jogar. Eu posso citar aqui, por exemplo, para você, um jogo que é curto e é denso, e é muito bom. Resident Evil 2. E você consegue terminar ele tranquilamente em menos de 8 horas, por exemplo. Certo. É um jogo curto, não é? É um jogo curto. A gente não definiu ainda, né, Marquita? Até quantas horas é um jogo curto? Então, é aí que tá. Não basta só a quantidade de horas. Tem que também saber o nível de dificuldade, o nível de estresse que você vai passar. Então, eu não definiria um jogo curto somente pela quantidade de horas. Eu acho que ele tem mais camadas de complexidade para decidir se eu quero começar ou não um jogo simples ou um jogo relax. Não definiria só como um jogo curto. Então, se a gente for detalhar cada uma dessas camadas, vai ter um monte de depende. Porque existe uma categoria que a gente gosta de definir como comfort games. Mas tem comfort games que são grandes, né? Sim, com certeza. Hoje mesmo no nosso grupo de ouvintes, o Lucão aí falou que o comfort game dele agora é o Assassin's Creed Odyssey. Vai ver quantas horas é o Assassin's Creed Odyssey. É muita coisa. Eu concordo com você, acho que é a junção das duas coisas que eu vejo também, Marquito. É se ele vai ser um jogo comfort e se eu vou conseguir fechar ele em um tempo tranquilo. Se a jogabilidade vai ser uma jogabilidade gostosa também.
Por exemplo, a maioria desses jogos curtos, mesmo por serem jogos curtos, eu não fechei só em uma sentada, que como pra você ver como o meu tempo também é tão curto quanto os jogos. Sim. E aí eu fico com aquela vontade quando eu termino de jogar, puta, eu já quero jogar de novo pra ver pra onde eu vou dali. E dá uma tristezinha quando o jogo, você percebe que, puta, eu já tô com umas 3 horas nesse jogo, daqui a pouco ele deve estar acabando, dá aquele gostinho de quero mais, né? Eu acho até que você definiu bem, tá, Eric? Pra mim, jogo curto é o jogo de uma sentada. Então, quanto tempo isso é, mais ou menos? 42 segundos, talvez? Uma sentada pra mim, em tempos de videogame, eu diria que são umas 8 horas de jogatina, tá? Certo. Que é uma tarde de jogo quando você tá livre. As louças estão lavadas, as roupas estão passadas, a patroa tá na casa da família, então você tá sozinho em casa, você tem aquela tarde toda pra jogar. 8 horas pra mim é o tempo suficiente pra zerar um jogo curto. Claro, existem jogos que você vai ter 15 horas, que é considerado curto. Eu, de verdade, já não acho mais 15 horas curto, tá? Entre 5 e 10 horas, eu acho ok. Mais que isso, pra mim, já é um jogo que, dependendo do tipo de jogo, se torna até cansativo se bobear. É nesse ponto que a gente acaba divergindo, que eu até mandei pro Marco hoje no privado antes da gente gravar. Qual é o limite de um jogo curto, Marquito? 15 horas, o Marco já assustou. Pra mim, até 15 horas tá aceitável. Que aí eu considero, o Marquito falou, uma sentada. Mas aí eu já considero, na verdade, o final de semana de sentada, Marquito. Óbvio que não tem os 3 dias do final de semana pra jogar. Mas, por exemplo, um joguinho de 15 horas... 3 sentadinhas no final de semana, uma sexta, uma sábado e uma domingo, você fecha esse jogo e tá feliz. Até 15 horas é um... Digamos que ele tá ali no limiar pra ser considerado. Passando disso já entra como um jogo médio, ou um jogo que você tem que pensar 2 vezes se vai perder o seu tempo nele. Um outro ponto que eu acho que pode definir pra gente quando o jogo curto é bom, Marquito. Uma coisa são 13 horas de novidades. Tá, verdade. E no Blasphemous foi isso, foram 13 horas de novidade. O que eu digo de novidade assim, é que a todo momento eu tava num mapa novo, eu tava pegando um inimigo novo, eu estava pegando uma habilidade nova, aprendendo uma jogabilidade nova, então foram 13 horas que passaram assim, ó, pum, rapidinho. Uhum. Diferente, por exemplo, de 13 horas no Ghost of Tsushima, eu não avancei nada de história, não passei nem do primeiro mapa, às vezes devo ter feito, sei lá, 4 missões, porque é um jogo mais arrastado, um jogo com mais detalhes, um jogo que a história é mais densa. Então acho que esse é um outro ponto que eu considero na hora que eu termino um jogo, ou que eu vou jogar esses joguinhos mais curtos, do porquê que eu gosto bastante. Não, faz total sentido, tá, Eric? Eu posso também citar, por exemplo, um jogo tipo Guacamelee, que não é um jogo tão grande assim, vai ser entre torno de 8 a 10 horas de gameplay, e é exatamente isso. A cada segmento do jogo você libera habilidades novas, poderes novos. Por mais que eu concorde com você, esse não é um episódio de versus e eu não vou discordar de você longe disso, mas eu tenho uma outra forma de pensar realmente em referente a jogos curtos. São jogos que eu vou sentar e relaxar e aproveitar a jornada de uma forma rápida. Aí eu também te cito, por exemplo, o jogo que pra mim é o exemplo perfeito de jogo curto, que é o Limbo, que foi um dos expoentes ali dos jogos indies lá no começo do Xbox. Pô, o Limbo você vai terminar ele em uma jogada, provavelmente em 3, 4 horas, dependendo muito da sua habilidade. É que vem sempre na minha cabeça jogos curtos, a gente já pensa em indie, né, Marquita? Então, indie. Eu só fugiria um pouco dessa ideia de que jogos curtos são jogos indies, tá, Eric? Sim. Mas é isso. Pra mim, então, o tempo perfeito pra um jogo curto vai entre 4, 8, 10 horas, vai. Tá bom, vamos tirar você pra você é 8, pra mim é 15, tirando uma média, vamos lá, até 10 horas, 11, dá pra ser considerado. Mas aí isso vai de cada um. Um exemplo, eu terminei o Ghost of Tsushima com 42 horas, faltam, se eu não me engano, 9 ou 10 troféus pra eu platinar. Fui pesquisar no How Long to Beat quanto que é o 100% desse jogo. São 67 horas. Faltam 20 horas pra eu platinar esse jogo. E eu mandei isso no grupo de ouvintes. Falei, mano, faltam 20 horas, já dropei, vou pro próximo. O Luca Wayne mandou, Eric, 20 horas não é nada. Como assim você vai dropar? Porque aí também... tempo dele de game que ele tem pra disponibilizar pro videogame é diferente do meu. O meu tempo é diferente do Marquito. Uhum. Então eu acho que é algo muito pessoal, né, Marquito? 20 horas são pelo menos 2 jogos, né, Eric? Óbvio que se o cara virar aqui e falar pra mim assim, não, pro meu tempo um jogo de 40 horas é curto, aí o cara é maluco, né? Fala, calma aí, você é fora da curva, né? Você é exceção. Mas 20 horas eu já penso exatamente o que o Marco falou. Pô, 20 horas eu fecho 2, 3 jogos. Tá bom, vai, Eric. Chegamos num acordo, então. E já que nesse primeiro tópico a ideia é definir o que é um jogo curto, eu fiz questão de trazer alguns jogos que eu nem lembrava que eram tão curtos e são jogos que dá pra se considerar até um double A.
se é que esse termo existe, como por exemplo o A Way Out, aquele jogo que você tem que jogar com 2 jogadores da EA. Também é um jogo que você zera entre 5 horas, 8 horas talvez. Eu também assustei quando eu vi a Way Out na sua lista. Falei, pô, esse jogo é curto, né? Porque o que me veio na minha cabeça é o sucessor espiritual dele, o It Takes Two. O It Takes Two já é bem mais longo. Se for entrar na sua lista, ele entra, por exemplo, Eric, que em 15 horas talvez você feche o It Takes Two. Olha só. Eu também acho que o It Takes Two é gigante. Então, Marquito, mas aí tem um outro ponto também. Depende do nosso estilo de gameplay, né? O It Takes Two é 15 horas a média do How Long to Beat dele, né? Tudo bem que eu acabei de falar um pouco mais cedo que a minha métrica é o How Long to Beat. Mas é só pra ter uma noção. Uma noção. Exemplo, Blasphemous tem um troféu lá de você terminar a primeira parte do jogo em 3 horas. Quem joga com guia consegue. O cara senta, sabe pra onde vai ir. Essas minhas 17 horas que eu demorei pra fechar é porque em vários momentos eu não sabia pra onde eu ia. Fiquei rodando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Abri o mapa, olhava. Eu falei, puta, pra onde que eu fui? Batia num certo canto, não era ali. Volta pra outro canto. Faz parte da jogatina do Metroidvania. Eu não tava jogando com guia. Eu devo ter perdido não, né? Mas devo ter gasto umas 3 horas a mais só nessa brincadeira de ir fazer um caminho diferente, fazer meu caminho. Às vezes eu parava pra dar uma explorada, o que não é necessário. Também tem esse outro ponto. Tem jogo que se você quiser, você explora, procura colecionáveis, mas se você quiser ir direto pros objetivos principais, você vai. O Blasphemous é um desses. Se você for jogar desse jeito, em 10 horas você fecha. Deixar de fazer secundárias, né? Fazer somente as principais. Não farmar tanto assim. Sim, aí depende da jogatina. Depende da jogatina. Aí você falou de jogo co-op, o A Way Out. Eu coloquei na minha listinha aqui só pra gente fechar esse primeiro tópico. Um joguinho que quando eu olhei, eu falei, pô, realmente, ele dá a impressão de que é um jogo grande, mas ele é curto. Overcooked 1 e Overcooked 2. Um final de semana com um parceiro, você fecha ele. É 8 horas de gameplay. Aí o que faz o jogo ser grande? Ninguém vai querer passar das fases com uma estrela. Você quer passar com 3. Aí você repete várias vezes a mesma fase. Até conseguir. Mas se for só pra sentar e jogar e ir passando as fases, um final de semanazinho, uma sentada no final de semana, você acaba fechando o Overcooked 1 e o 2. O problema do Overcooked, né, Eric, é que você não vai conseguir fechar com um parceiro só, porque você vai acabar brigando e vai precisar de outros parceiros pra fechar o jogo. Não tem jeito. Esse é o grande problema dele. Um grande exemplo desse ano é que eu enchi o saco, eu queria jogar o Hogwarts Legacy e tá encostado. E já passei um monte de jogo na frente aí. Acabei de terminar um jogo, um indiezinho curto. Poderia começar o Hogwarts Legacy. Não, já deixei pronto pra baixar um da PS Plus Extra. E ansioso que dia 29 sai o Sea of Stars, que aí não vai ser um jogo curto. Mas ele também não é um AAA ainda, né? Eu ouso dizer que você não vai jogar Hogwarts Legacy, Eric. Ele vai ficar encostado pra todo sempre. Não. Por todo o sempre você não vai jogar. Esquece, Eric. Acho que ele foi dinheiro jogado fora, viu? Não, Marquito, eu tenho que jogar esse jogo, tem que dar um jeito. Eu tinha falado que nas minhas férias agora de julho eu ia jogar, né? Não jogou. Não joguei. Então, meu amigo. Mas é porque nessas férias eu achei que mesmo de férias eu conseguiria fazer a gestão do meu tempo legal para jogar videogame, mas esqueço que, né, vida de adulto que nós temos hoje em dia, casado, o tempo não é só nosso, né? E aí o que eu acabei de começar a falar, Marquito, é um dos grandes motivos do porquê os jogos curtos hoje em dia têm sido um atrativo não só pra gente, como uma grande maioria dos gamers adultos como nós, né, Marquito? Que é, às vezes a gente chega em casa cansado, com coisas pra fazer, mas dá aquela pontinha de vontade de jogar videogame. E aí você tem que botar na balança, pô, vou jogar esse jogo aqui de 70 horas e em todas as oportunidades que eu tiver pra jogar vai ser ele, ou eu vou jogar esse outro joguinho aqui de 5, 6 horas e depois dele eu vou começar um outro e vou poder jogar várias coisas diferentes durante um ano. Eu tenho optado pela segunda opção, tá, Marquito? Desculpa a redundância. Pra mim, por exemplo, eu gosto de chegar em casa, botei meu filho pra dormir, minha esposa já tá descansando, já jantei. Cara, eu quero sentar no sofá e só quero realmente relaxar. Se eu pego um jogo muito pesado pra jogar, eu não consigo mais me concentrar, não consigo ler, não consigo prestar atenção na história. Acaba tornando algo cansativo que eu não tenho nem vontade de ligar o videogame. Eu chego a esse ponto, a não ter vontade de ligar o videogame pra jogar um jogo grande. Ou então, quando eu ligo o videogame, é capaz de eu dormir lendo a história, tá? Então agora, se eu pego um jogo curtinho, que eu sei que eu vou conseguir jogar meia horinha dele, jogar uma horinha dele por dia, cara, aí que mora a delícia pra mim. Porque eu não tenho compromisso com o jogo. Eu posso só ligar o jogo, passar uma fase, passar 2 fases, e pra mim tá bom. Eu cito pra você, por exemplo, o Alex Kidd, que eu joguei esse ano. Um lixo. É muito gostoso ligar o videogame, matar até aquela nostalgia, passar uma fase, falar, beleza, por hoje tá bom.
sabe? Não tem problema. Sim. E é um jogo curto, é um jogo de, sei lá, 8 fases. É bem tranquilinho de acabar. E pra mim, era aquilo que eu queria. Eu só queria relaxar, ligar o videogame e ficar bem sossegado. Pra mim, razões pra jogar um jogo curto é não ter compromisso com um jogo longo. Não ter aquele negócio de, preciso terminar ele, preciso entender a história. Não, eu só quero relaxar mesmo. Eu acho que a gente vai acabar indo pro mesmo ponto, Marquito, de concordância nesse tópico. Nada mais no final das contas, é só gente querendo saciar a vontade de jogar videogame e no paralelo com o nosso tempo, né? Quero jogar, não tenho muito tempo, e se eu for me prender a um jogo aqui que é muito grande, eu vou demorar muito pra terminar ele, e nesse tempo que eu demoro muito pra terminar esse jogo, eu posso me aventurar em outros jogos mais curtinhos e ter o mesmo prazer jogando videogame. É algo que a gente sempre fala, né? Existem jogos que são jogos, né? Jogos de... Ele é apenas um jogo. É só pra você jogar. Não é pra você ficar triste com a história. Não é pra você ficar pensativo. É só pra você apertar botão e se divertir. É igual botar uma série besta no computador, na TV. Um desenho antigo. Só pra você matar aquela vontade e passar. É um passatempo, né, Marquito? É um passatempo. A descrição básica de passatempo é esse. Mano, só vou passar um tempinho. Puta, hoje, por exemplo, tô chegando do serviço 7 e poucos e o Marquito estamos gravando 8h30. Eu jantei e aí me deu uma tristeza, Marquito, porque eu tô sem jogo curto pra jogar no momento. Eu terminei o Blasphemous. Na verdade eu quero jogar o Death's Door, eu baixei ele já. E ele é um jogo curto. Só que aí eu queria iniciar ele em live. E aí eu falei, não, vou abrir uma live curta pra jogar esse jogo curto. Quero passar bastante tempo com ele. E aí eu acabei não jogando nada. Mas nesses momentos, o que eu vinha jogando antes é o nosso saudoso Enter the Gungeon. Que aí ele entra, assim como os outros roguelikes, eu posso citar também aqui o Hades, foi o que o Marco falou, eu posso passar 1, 2 fases e acabou. O Hades, pra você fazer a história dele, é 20 a 40 horas. Ele é um jogo curto, Marquito? Não. Ele é, porque você pode simplesmente fazer uma run de 30 minutos, desligar o videogame e acabou. Esse é o ponto, né? Ele é um jogo longo com segmentos curtos, né? Ele quebra um pouco a regra. É engraçado, a gente jogou também esse ano o Minit, por exemplo. O jogo resume bem, né, isso. Você tem 1 minuto pra fazer a jogatina. Passou disso, começa de novo, tudo bem, é o outro 1 minuto. Mas é aquilo, é curto, é simples, é prático. Você não precisa se estressar tanto. A razão é exatamente essa, né, ser um escape do nosso estresse, do nosso dia a dia e só sentar e relaxar, não ter muito o que pensar a respeito. Aí, Eric, chega naquele momento do episódio que eu vou me contradizer, tá? Todos os episódios agora eu tento me contradizer pra ter aquele veja bem. A gente tá falando, né, que não presta muita atenção em história, que história em jogos curtos não são tão importantes, que a gente só quer sentar e relaxar e curtir. Só que muitos dos jogos curtos têm histórias excelentes, histórias marcantes, histórias envolventes, que é a parte da narrativa, né? Ele não só é um jogo gostoso de jogar, mas também tem uma história profunda. Se eu falar aqui que Valiant Hearts não é um jogo incrível, que tem uma história que te cativa, que te prende com um final maravilhoso, e é um jogo curto, os nossos ouvintes vão me matar. Então, sim, tem jogos também curtos com histórias maravilhosas. Mas, por exemplo, o Valiant Hearts, ele tem uma bela de uma história, mas é uma história fácil de compreender, Marquinhos. Você não precisa jogar 40 horas pra juntar as peças todas dela. Ela se conta junto com a gameplay, que é uma gameplay curtinha. E puta, que historinha redondinha. Eu acho que um grande diferencial desses jogos curtos realmente é isso. E algumas vezes os caras, quando fazem um jogo curto, obviamente eles não podem encher de detalhes gráficos, pensar em algo muito grandioso. E aí eles se dedicam numa boa narrativa, né? Valiant Hearts é um que você citou que é muito legal. Esse ano eu joguei um, Marquito, que é o Last Day of June. Eu acho que 9, 10 horinhas você fecha esse jogo. E ele é um jogo que você não percebe, mas... Quer dizer, percebe sim que a história dele é muito boa. O foco dele é que você controla o Carl e tem a esposa dele, a June. É até algo engraçado, né? Porque pra gente que é brasileiro, que fala português, o nome do jogo, quando a gente tá dois, é o último dia de junho, né? Sim. Só que June é o nome da esposa dele. E aí rola o trocadilho. Essa dubiedade. Isso, exatamente. Entendi. Porque no jogo, isso não é spoiler, tá? É o consenso do jogo. Você controla o Carl
e a June, que é a esposa dele, falece em um acidente de carro. E o jogo se passa em torno de você, como o Carl, usando as mecânicas que o jogo te apresenta, tentar refazer o dia do acidente, mudando certas coisas que fizeram o acidente acontecer para evitar que a esposa dele morra. Então é um jogo de tentativa e erro. Só aconteceu esse acidente de carro porque um moleque no momento atravessou a rua atrás da bola dele, a esposa dele que estava no volante teve que frear e deu errado. Então você vai, volta no tempo e tenta refazer os passos do moleque para ele não ir atrás da bola. E aí é da hora, porque você faz isso, só que como ele não foi atrás da bola, acontece uma outra coisa. A mecânica é bem interessante, Eric. É meio que um efeito borboleta, é meio que assim... E aí o jogo te ensina sobre como lidar com o luto, como aceitar o luto, como o que está feito já não tem como você voltar atrás, não adianta que você muda, rola até uns multiversos no meio. E é um jogo curto, Marquinhos, de 10 horinhas, e eu fiquei assim, quando eu terminei, caralho... Joguei videogame aqui, agora eu joguei isso e videogame. E é uma puta de uma narrativa, né? Então, quando tem essa mistura de mecânica com história, também é um mundo perfeito, né? Ainda mais uma história que não é pesada, você disse muito bem. Não, tá bom, vai. É uma história pesada, obviamente, a gente tá falando de morte, ok. Eu não tô falando Mas ela é contada de uma forma leve. Isso, não é um jogo denso, vai, sim, assim, sim. Digamos. Uhum. E esse é um bom ponto também a se levantar, né? É algo simples, né? Aqueles gráficos, você sente a criatividade, sente o colorido, sente a paleta de cores, né? Funcionar muito bem. Mas você pega jogos bonitos, mais pixelados, por exemplo, não são densos, não são pesados assim. Putz, quem é fresco com videogame vai falar que os gráficos são ruins. Mas é o estilo de jogo... Os caras tentam fazer algo, um design de jogo diferente, uma arte diferente, e esse Last of June, ele atende bem todos esses quesitos. Eu tenho até um exemplo interessante, Eric, que por coincidência eu joguei hoje mesmo, que é o A Short Hike, que é um joguinho também curto, muito mencionado na lista de jogos, de melhores jogos curtos. A primeira opção quando você começa o jogo é definir o tipo de gráfico que você quer. Se é um pixelado grande, um pixelado médio, um pixelado pequeno, se é um pixelado mini. Eu fui ver a diferença de todos eles. Pô, o pixelado grande, você sente vontade de jogar, sabe? Porque é um jogo pra ser pixelado mesmo. Legal. Mas tem a opção de pegar o pixelado micro, que vira praticamente um jogo bonito, sabe? Um jogo realmente bem polidinho. Para aquelas pessoas mais chatas também, que não querem um jogo pixelado. Tipo, por exemplo, o Trek to Yomi, aquele jogo lá com a temática samurai, que ele tem gráficos em preto e branco, e ele parece um filme antigo, né? Como se o filme fosse velho, né? Isso, como se a fita tivesse gasta já. Isso. Tem como você desativar isso, mas para quem quer 100% de envolvimento ali na temática, deixa ligado que vai ser incrível. Mas de qualquer forma é interessante, né? Eles darem essa opção das pessoas selecionarem o modo que você quer, exatamente para atrair todo tipo de público, né, Eric? Que a gente vem falando aqui desde o começo do episódio que os jogos curtos são taxados de jogos indies. E jogos indies, para uma boa parte ainda da comunidade, tem muito preconceito a respeito. Ah, jogo bobinho, jogo de comidinha, jogo de não sei o quê. Então se você dá a possibilidade, tá bom, vai, já que você é chato, muda aqui o gráfico, deixa o gráfico do jeito que você quer e vem apreciar realmente essa obra que a gente fez. Sobre mudar os gráficos, o Blasphemous tem isso também, Marquito. Você consegue escolher o nível de pixelado. E eu não consegui colocar no nível que tem lá, que é um... Puta, aquilo ali doeu minha vista quando eu coloquei. E o próprio modo normal do Blasphemous, eu sofri um pouquinho pra ler as coisas, porque é uma fonte diferente que eles utilizaram. E o gráfico é gráfico quase que 16 bits, mas é um pixel art bonito, né? É um pixel art interessante, digamos assim. Continuando sobre história, por exemplo, Marquito. E se eu te falar que tem um jogo curto, que ele é meio que um Game of Thrones com Souls-like de ratos e sapos? Que loucura é essa, Eric? Tales of Iron, Marquito, que eu joguei esse ano. E eu fiquei apaixonado nesse jogo. E a história dele... Você, primeiramente, quando você inicia o jogo, é pelo meme. Você fala, pô, é um joguinho que é um jogo de luta entre ratos e sapos. Só que aí você vai prestando atenção na história, mano. Tem traição no meio, tem dominação de espécie mais forte, tem reviravolta, tem o cara ressurgindo e reerguendo o reino dele. E o mais da hora, o Tales of Iron, ele é todo narrado no mesmo estilo que é o Valiant Hearts. E o Valiant Hearts tem um narrador pica de fundo, né? Sim. O Tales of Iron também tem. E quem narra o Tales of Iron é o cara que dublou o Geralt of Rivia em The Witcher. Ah, que da hora. Então é uma narração muito bem feita. O cara tem aquela voz, sabe, poderosa. Porque os ratinhos e os sapos, eles não têm voz. Ele tem só os... Fica fazendo assim. Então é o narrador que dita todo o ritmo da história e deixa livre pra sua imaginação, pra você pensar qual que é o diálogo que está rolando ali.
10 horinhas você fecha esse jogo. Uma sentada, 2 sentadas você fecha esse jogo e, pô, é um jogo que você fala, caralho, joguei videogame aqui também. A gente pode até falar das diversidades de gênero, né? Afinal de contas, é um jogo que eu nem esperava. Ideologia de gênero não existe, tá, Marquito? Não, gêneros de jogos, né? Jogos diferentes para jogos curtos. Então, por exemplo, você comentou do Tales of Arise. The Medium, Eric. The Medium é um jogo curto. É um jogo com uma temática completamente diferente de um jogo curto, se você for ver. Sim. É um jogo mais de suspense, então é um jogo mais denso. Pra mim, quando eu vi o How Long to Beat dele, porque eu tive que jogar o The Medium quando ele tava saindo do Game Pass. Então eu tinha que terminar rápido. Eu vi ele The Medium 6, 8 horas. Pô, consigo, hein? Tenho aqui, sei lá, 3 dias pra fechar. 3 sentadas no final de semana, né? 3 sentadas com suspense. E a história, por exemplo, é interessante, a jogabilidade é interessante. Não é um jogo tão aclamado, tem muita gente que não gosta, ok, é aceitável. Mas não deixa de ser um jogo diferente e curto. Isso é um ponto que também a gente separou pra falar que é interessante desses jogos mais curtinhos, porque você quer um Souls-like, Marquito? Temos. Mortal Shell é um Souls-like curto. Pra quem já é rato de Souls-like, é um passeio no parque o Mortal Shell. Exatamente. É uma sentada, você fecha. Quer um jogo de puzzle, Marquito? Pra você ter um AVC jogando, mas é um jogo curto? The Pedestrian. Eu fechei esse jogo no começo do ano. E eu só falava pro Marco, eu gravava, Marco, olha esse puzzle aqui. Esse puzzle. E na minha cabeça eu tinha perdido 7 horas no puzzle. Aí eu ia ver, eu perdi 3 minutos nele. Só que assim, é 3 minutos que você fica imerso, tentando saber o que tem que fazer. Depois que você descobre o que você faz, você fala, puta, era só isso? E eu não tinha visto essa solução. E é um joguinho de puzzle. Tem os famosos Walk Simulator. Eu não vou considerar isso como Walk Simulator, mas, por exemplo, se quer um jogo de investigação, Marquito, Heavy Rain, um jogo aclamado, um filminho jogável, que o Marco gosta de dizer. Um point and click quase. Quase que um point and click. Heavy Rain também é um jogo bacana, com uma história envolvente, que eu sempre falo que Heavy Rain, o dia que os caras fizerem um filme ou uma série inspirada nesse jogo, é uma baita de uma mídia de suspense que eles conseguiriam fazer em volta desse jogo. Porque o desfecho dele é animal. E é um joguinho curtinho. Quem tem mais tempo pra jogar, é um final de semana você fecha ele. Obviamente tem os roguelikes, né, Marquito? A gente já citamos o Hades. Dead Cells é outro também, que é curto. Uma sentadinha você consegue fazer um final interessante nele. Que mais que eu separei aqui? É até um ponto importante, né, Eric? Como todos os episódios que a gente cita jogos, filmes, músicas, etc., não tem como a gente citar todos os jogos. Sim. A lista é infinita. Eu tô aqui com uma lista enorme, não citei nem um terço dessa lista. O Eric também tem uma lista enorme, já citou bastante coisa, mas também vai faltar muita coisa pra ser citada. Então não se apegue somente aos jogos que nós estamos falando aqui, se apegue à experiência, né, à situação, às ideias de cada jogo. De cada jogo. É, porque se for pra falar realmente vai disso, jogo Souls, a gente também tem um Hellblade da vida que não Souls, mas é um jogo que lembra mais Souls, um Super Hot. A mecânica do Super Hot é única, não tem coisa igual. A cada movimento que você faz, o mundo todo se move junto. Se você não faz movimento nenhum, o mundo para. Se você se mexe, o mundo se mexe. Então você tem que ficar pensando, tá, se eu me mexer, o tiro vai vir aqui. Mas se eu mexer pra lá, a espadada vai vir de cá. E aí, o que eu faço? Então você tem tempo de pensar enquanto tá parado. E aí você começa a se mexer, começa a ter situações novas. E você fala, opa, não tava pensando nisso aqui, surgiu um inimigo novo. E agora, o que eu faço? É uma mecânica única. Também vindo num jogo curto. Super Hot é um que eu tenho interesse em jogar. E um outro aqui não vou roubar, tá, Marquito? Eu vou passar a bola pra você jogar. Que eu vi na sua lista é um que eu tenho muita vontade. Hotline Miami. É um mix de história interessante, mecânica incrível, né? Que é aquele tipo de jogo que você toma hit kill. Então se você toma um raspão, você morre. Tem que começar toda aquela sequência do zero. E é um jogo curto também. É um jogo... Se você olha, que jogo feio, né? Com gráficos estranhos, que coisa horrível. Pior que eu não acho ele um jogo feio. E, puta, Marquita, aquela mecânica daquela visão... Ela não é uma visão isométrica, né? Porque ele é bem de cima, realmente, né? Que, pelo menos, a memória que eu tenho do Hotline, ele não é isométrico igual um Diablo, que é mais de lado. Ele é realmente por cima, né? Mas aquele esquema de você poder ver as salas antes que você vai entrar e programar os seus passos. E pensar no que vai fazer. Pensar antes. A mirinha dele, aparece a linha da mira. Tenho muita vontade de jogar Hotline Miami. Pô, e olha aí, Hotline Miami é um exemplo do que a gente falou mais cedo. É um jogo clássico de você chegar cansado do serviço e falar, pô, deixa eu fazer uma runzinha aqui no Hotline, deixa eu ver até onde eu consigo chegar nele. É joguinho, Marquito, que em meia hora você consegue concluir várias coisas, né? Beleza. Desliga, toma um banho e vai dormir. Joguei videogame hoje. Um último gênero, Marquito, por exemplo, você gosta de jogo de ação, aventura? De ação, aventura não, mas você gosta de jogo de ação frenético, igual você falou do Hotline Miami? Não é parecido, na verdade não lembra nada, tá? Mas é um jogo de tiro frenético, que é o My Friend Pedro.
que a capa dele você já fala, mano, é uma banana a capa. É uma banana. Vou jogar com uma banana? Não. Cara, quem já assistiu John Wick, é o jogo do John Wick melhor do que o próprio jogo do John Wick. Eu me diverti muito jogando o My Friend Pedro, e ele é 8 horas, 9 horas de gameplay. E assim, você termina ele assim, facinho. E é um jogo de tiro curto, Marquinhos. E a história, por mais que tem gente que critica, ela não tem sentido nenhum, mas é engraçado o desfecho dela. Quando você vê quem é o... Você entende quem que é o Pedro. Você fala, porra, mano, como assim? Pra mim, esse jogo, o problema dele é que a capa dele é mais bonita que o jogo em si. Que o próprio jogo. É porque a capa dele realmente é interessante. Uma banana e meio muito bem desenhada, né? Muito bem desenhada. Aí você vê o jogo, você tem... Mas cadê aquela banana? Cadê aquele desenho da capa? Não existe no jogo, é completamente diferente. É que você não deve nem ter começado a jogar muito jogo. Chega um determinado momento, logo no começo, você percebe que na verdade a banana é o navio do Link. É o que a banana faz, fica ali só de suporte. Vozes na cabeça do protagonista. Eu preferia jogar com a banana. Quando eu vi a capa, eu achei também que era um simulador de banana, igual tem aquele simulador de pão lá. Mas não. Exatamente, tem o simulador de pão e tem o jogo do ganso, exatamente. Porra, é isso que eu quero, Eric. Eu não quero Diablo 5, eu não quero Starfield, eu quero o jogo do ganso, Eric. Eu quero ficar dando risada, coisa boba, sentar e me divertir. A minha esposa me vê jogando videogame, Series X, aqueles jogos horrorosos, jogos feios. Ela fala, por que você comprou essa bosta de videogame? Pra jogar jogo bonito, não essas porcarias que você joga. Não, Tati. Ela não sabe o que ela fala. Eu estou jogando e muito videogame. Exatamente, ela não sabe o que tá dizendo. Não sabe. Mas, de qualquer forma, Eric, tanto o Hotline Miami quanto o My Friend Pedro, eles são bons exemplos do que a gente pode definir de jogos curtos. Afinal de contas, beleza, a gente quer jogar um jogo curto pra relaxar. Qual o melhor local pra relaxar? Na cama, largado no sofá, deitado de bruço, que seja. E o Hotline Miami, por exemplo, eu joguei no Switch, que é o videogame perfeito para jogos curtos. Sim. A gente pode também incluir mais esse adendo, né? Mais essa camada, talvez, de itens que podem se configurar por jogos curtos. Jogos que são melhores jogáveis no próprio Nintendo Switch ou um celular ou qualquer videogame mobile. A gente tem que abrir já um outro... jogos que dá pra jogar cagando, alguma coisa assim, né? Que esse aí, beleza, né? Você não vai jogar cagando, vai. Cagando você vai gastar, pra pegar hemorroida no máximo meia hora. Certo. Então não, você vai jogar ali umas 2 horinhas, talvez, e ficar deitado na cama 1, 2 horinhas é tranquilo, vai. Esparramado no sofá. Exato. Um outro jogo que eu coloquei aqui, Marquito, que ele não é frenético assim, mas ele tem essa pegada de, puta, só tô jogando videogame, é um joguinho curtinho, leve e não preciso pensar em nada. Toen, que é o jogo que saiu uns meses atrás na PS Plus pra PlayStation 5. Eu já citei ele num episódio nosso de final de ano, que eu fiz 100% dele, Marquito. Esse é um outro ponto que eu vejo quando o jogo é curto e é legal. Se eu fiz 100% é porque o jogo é curto. O Tales of Iron eu fiz 100% e o Tom eu também fiz 100%. Consegui fazer o 100% dele. A mecânica do jogo é você tirar foto, Marco. Simples assim. Simples assim, né? O máximo que você vai perder tempo é decifrando o enigma da foto. Nesse mapa aqui, uma das missões é tirar foto de um animal se divertindo. Aí você vai ver, tem uma baleia ouvindo música. Pô, talvez seja aquela baleia. Você tira uma foto e sobe o check. Você tirou a foto de um animal se divertindo. É leve. São, acho que, 8 mondinhos. Aí, conforme você faz essas missões, você ganha um ticket de ônibus pra ir pro próximo. Entendi. Vai pro próximo. Não tem uma boss fight. Não tem um esquema de botões difíceis. Você fica preocupado, né, Eric? Putz, será que a próxima mapa vai um boss? Será que eu tenho que me preparar? Não, é só relaxar. Se você quiser, tem as sidequestzinhas, tipo, fazer 100%, tem uma sidequestzinha pra fazer. Conforme você vai passando de mundo, aumenta a quantidade de tickets que você precisa pra ir pro próximo. É aquilo, não importa que você precisa de 10 tickets pra ir pra próxima missão e você tem 30 tickets naquela fase, por exemplo. O jogo é tão bom, é tão gostoso que você vai querer pegar os 30. Sim. E não tá nem aí. Exatamente. Se tivesse 50, você pegaria os 50. Você também ter a possibilidade de explorar o jogo por completo sem ser cansativo, pra mim também é ouro. Você não ser obrigado, agora eu preciso pegar todas as fotos, que saco, né? E agora? Vou ter que fazer isso mesmo pela conquista? Ou vou ter que fazer isso mesmo pra passar de fase? Que droga. Não, você tá fazendo isso porque tá gostoso, tá interessante. Ele entra nessa categoria de jogo, apenas joguei videogame, relaxei a mente e acabou. Mais um ponto para os jogos curtinhos, Marquito. O Toen, ele encabeça a minha listinha de jogos curtos. Agora, Marcolino, tem algo que é tão fácil e prazeroso quanto jogar um joguinho curtinho, que é poder concorrer a um gift card todo mês no valor de R$50 através do nosso querido e curto sorteio de ouvintes, fala aí. É tão fácil quanto zerar um jogo curto, né, Eric? Coisa rápida, rapidinho você pega a frase, anota, manda pra nossa DM e pronto.
você então já tem a possibilidade, com somente uma frase, de participar do nosso sorteio para ganhar R$50 em gift cards. Mas Marco, uma frase só, eu vou ganhar? Vou poder ganhar? Sim, vai poder ganhar. Mas se você quer concorrer e participar com mais chances, a cada episódio do nosso podcast, nós lançamos uma frase diferente e você tem que também anotar essa frase e nos mandar. Quanto mais frases você mandar, mais chances tem de ganhar. Marcolino, se a gente usou a régua aqui que até 8 horas, 10 horas é um jogo curto, é considerado como um jogo curto, se os nossos episódios em média tem 1 hora, 1 hora e 20, então se ele for ouvir todos os episódios do mês, no máximo em 5 horas ele maratona a gente, né? Então em uma sentada, o cara já consegue todos os tickets para poder participar com o máximo de chances possíveis no nosso sorteio de ouvintes. Muito e muito fácil. Então você que está ouvindo agora, você já está ouvindo a gente. Foi o que o Marquito falou, né? Dá o pause e anota e depois manda nas nossas redes sociais. A frase-chave desse episódio de hoje será muito a ver com o que a gente tá falando, que é só o que a gente quer, né, Marquito? Relaxa e joga. Exatamente, não tem coisa melhor. Chegar em casa, ligar o videogame, relaxar e jogar. Então, relaxa e joga. A última frase do mês para concorrer a R$50 em gift cards. Só manda, meus amigos, só vai. Marcolino, meu amigo, você acha que em um determinado momento dessa sua futura vida agora de adulto, você voltará a ser um gamer hardcore, engolidor de AAAs? É difícil essa resposta, hein, Eric? Porque ao mesmo tempo que, eu comentei que eu já fechei jogos grandes nesse ano, tem jogos grandes que eu quero fechar que eu não consigo voltar atrás. Eu não tenho mais tesão em voltar atrás. Por mais que sejam jogos ótimos. Eles estão na minha lista. Eu prometo que eu quero jogar eles. Mas ainda me falta aquele empenho. Eu sempre uso alguma desculpa, tá? Quando meu filho crescer, quando eu tiver férias, quando, e nunca chega esse quando. Então, eu ouso dizer que a resposta é não, que eu não serei mais aquele gamer que devora jogos gigantes de mais de 50 horas. Doideira, né? Eu acho também que o amor pelo jogo curto é um caminho sem volta. Vivemos uma era, Marquitos, das coisas curtas, né? A era da tiktokização dos vídeos. Se o vídeo tem mais de 1 minuto, a gente já fica com um saco. Fala, não quero ver não. A gente quer ver vídeo de 1 minuto. Podcast nosso, se passa de 1 hora, já tem ouvinte chiando. Puta episódio grande, não sei o que e tal. E eu acho que os jogos, os curtinhos, igual a gente tá falando agora, vão ganhar cada vez mais espaço também por isso. A indústria vai começar a entender que a galera quer consumir mais por menos. Não em menos qualidade, em menos tempo, né? Quando vê que ela vai conseguir atender uma certa gama de players, e que é uma gama de players que vai ter o poder aquisitivo de comprar esses jogos, muito mais do que um AAA, vai começar a surgir muito mais, assim como já tem muitos, né? Só que eles não são tão divulgados, assim como são os indies. Mas eu acho que o futuro do jogo curto é promissor, é promissor esse market. E podemos dizer que estávamos aqui quando tudo era mato, né? Pois é, a gente começou lá no começo, então quando a Microsoft incentivava os jogos indies, que sim, são jogos curtos, então a gente já pegou aquela época, veio o Game Pass é sim conhecido por ter muitos jogos indies, então incentivou muito também o mercado. Agora a PSN Plus também incentivando todo tipo de jogo, principalmente os jogos curtos, afinal de contas eles são mais baratos, então é mais fácil para essas empresas custearem esses tipos de jogos nessas plataformas de aluguel, assim, digamos, né, que você paga uma mensalidade e tem direito então a jogá-los. A possibilidade de ter uma quantidade grande desses jogos é enorme. Chegamos no momento, Eric, que os jogos curtos estão virando a sensação do momento. E isso pode ser um problema ou pode ser a nossa salvação. Aí eu te pergunto, qual das duas que você acha que vai acontecer? Aí vou ter que responder com o padrão do depende, né, Marquito? Porque a linha é muito tênue entre quantidade e com qualidade, né? Se for pra entregar só jogo curto, só pra dizer que você tá jogando e o jogo foi uma merda, é melhor nem entregar. Mas eu acho que não, Marquito, que a qualidade desses jogos vão continuar aumentando. Tem tido mais exposição em festivais de games e BGS da vida, em jogos indies, em jogos experimentais. A grande gama de gamers hoje em dia é 30+, e a galera tá ficando cada vez mais... A gente poderia fazer esse episódio ao contrário. Jogos grandes, preguiça de começá-los. E o porquê da preguiça de começar os jogos grandes... é pela falta de tempo, pelos compromissos da vida. E aí o jogo curto vai se encaixando na nossa vida facilmente pra isso. Eu acho que não vai ser decepção não, Marquito. Tem tudo pra
pra continuar sendo uma válvula de escape pra quem quer jogar videogame. A gente vive num mundo, né, onde a concorrência pelo nosso tempo é gigante. Então é Netflix, é YouTube, é TikTok, é Instagram, é rede social, é videogame. Então a concorrência, a briga é gigante. Quanto mais o jogo te prende, então mais aquela empresa vai ter o seu tempo, então você vai querer jogar mais e mais. Só que eu acho, Eric, que a gente já tá vivendo na resposta pro futuro dos jogos curtos, tá? Você me perguntou lá no começo do episódio, Marco, e o Hades? Jogo curto, né? Eu falei, não, de forma alguma. O jogo não é jogo curto. Aí você já me deu a resposta do que eu queria te dizer, que de qual que é o futuro dos games. São jogos longos, que nem o do Hades, que pra você realmente fechar ele, você vai demorar suas 20, 30 horas, talvez, sei lá eu. Porém, a jogatina dele é curta. Justo, os objetivos pra chegar são curtos, isso, né? Os objetivos são curtos. Uma jogada, uma sentada da jogatina dele é 20, 30 minutos. Beleza, você vai jogar 1, 2 vezes, fechar. Amanhã você volta pro mesmo jogo, só muda as mecânicas internas, as habilidades que você vai pegar, etc. E vai jogar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. 20, 30 horas do mesmo jogo, que é de 30 minutos cada jogatina. Então não deixa de ser um jogo curto, com uma história grande. Uma história grande. Pra mim, esse vai ser o futuro dos jogos. Ele vai te prender, porque você vai querer completar ele de alguma forma, seja pela história, seja por objetivos, etc. Porém, a jogabilidade dele vai ser essa. Vai ser uma jogabilidade simples. Tipo o jogo 12 Minutes, que é um jogo curto, 12 minutos, como o próprio nome do jogo diz. Porém, você vai querer jogar ele diversas vezes para entender realmente qual é a história. E nisso vão se passar, sei lá, 4, 8, 12 horas. Esse, pra mim, é o futuro dos jogos. Jogos curtos com jogabilidades que você vai ficar horas e horas jogando o mesmo jogo e gostando do mesmo jogo. Não é chato de jogar, é ótimo de jogar porque você tá adorando aquele momento único. Sabe o que eu sinto falta, Marquita? Agora que você falou, você exemplificou melhor ainda o que eu falei sobre o Hades, que é o futuro do que vai ser um jogo longo, dividido em partes curtas. Puta, eu posso estar errado, mas eu tenho visto muito pouco hoje em dia. Jogo de fase. Puta, eu sinto falta, velho, de um joguinho... Não precisa nem ser de plataforma, mas jogo de fase, pô. Nessa Mega fase Man aqui, da vida, né? Não precisa nem ser o Mega... tudo bem, um Mega Man, um Mario, um Sonic, eu consigo jogar hoje em dia? Consigo. Mas os jogos grandiosos hoje em dia, mano, é mundo aberto, é sandbox, que eu fingi que aprendi esses dias no grupo que é um jogo sandbox, ou semi-aberto... Não tem um joguinho, pô, nessa fase, por exemplo, o único que ainda se apega a isso e agora vai mudar isso, um Call of Duty. Call of Duty são fases. Nessa fase você tem que chegar naquele objetivo. Uhum. Na próxima, tal. E aí é isso, você chega hoje eu quero jogar só essa fase, terminei, beleza. Você sente que você completou um objetivo. Os jogos de mundo aberto hoje em dia, você pode até falar, pô, Eric, mas você completa uma missão é a mesma coisa. Putz, não é, mano. Não é a mesma coisa completar uma missão. Não é. Definitivamente não é. Eu acho que jogos curtos também poderiam começar a passar dessa ser tendência de ser joguinhos de fase. Voltem jogos de fase, eu gostava muito de vocês. Eu acho que eu vou começar a gostar mais ainda também de jogos de fase e menos de jogos de mundo aberto. Tô com um pequeno hate a jogo de mundo aberto, porque sou um idiota e quero explorar tudo, e nisso eu perco bastante tempo também, porque não é 40 horas de novidade, é 25 horas só de exploração e 15 de main mission, né? Difícil. Quer ver um tipo de jogo curto, Eric, que a gente não levou em conta? FIFA, Fortnite, Warzone, é tudo jogo curto. Tudo jogo curto. Você senta, joga uma partidinha. Você nunca vai jogar uma partidinha só, ok? Mas você joga uma partidinha e vai embora. Você não quer mais do que aquilo. Você não se prende ao jogo, né? Você não quer o modo carreira, assim, digamos. Você quer realmente só curtir aquele momento. E são jogos curtos. É o que você não entendia, né, do Battle Royale. Qual que é a graça? Você joga... Morreu, volta pro mapa. Joga, ganhou, volta do mesmo jeito. Acho que a graça é essa, né, Marquita? Jogou, acabou, desliga o videogame, vai embora e dorme. E é isso. Próximo. E é isso, já fez o objetivo do dia. Eu não preciso jogar ele. A graça é só jogar videogame. Não preciso de uma grande história por trás, de concluir um grande objetivo. Não preciso de que tenha novidades em cada gameplay que eu faça. Se essa gameplay que eu faço, ela for uma gameplay curta, por exemplo, o Warzone, uma partida que você ganha é 30 minutos, se você chegar até o final. Meia horinha você ganha uma partida. Mas e a emoção pra chegar nesse final? A dopamina. A dopamina e a graça de jogar com seus amigos. Tudo isso envolve, né? Eu acho que ainda os jogos nesse estilo, jogos mais curtinhos, que foram os que a gente exaltou durante o episódio todo, eles ainda não são... Não vou dizer que eles não são bem vistos, mas eles ainda não são os carros-chefes, né? Sim. Não é todo gamer que vai falar, porra, sou apaixonado por jogo curto. Os AAAs ainda chamam mais atenção, sempre. Tanto que nós vamos ler dos nossos ouvintes falando, não, gosto, mas pô, vocês estão negando o AAA. Vai ter isso e a gente entende. Mas parece que tá se equiparando um pouco esse jogo, né?
Novamente eu vou comparar jogo indie com jogo curto, mas eu vejo que a premiação do GOTY... Tá, eu vou cometer um crime agora. A premiação do GOTY tá quase tão importante quanto a premiação do indie. Eu quero jogar tanto o GOTY quanto quero jogar o melhor indie do ano, sabe? Eu quero ter... São dois estilos de jogos que faço questão de ter em mãos, jogar, ter aquela experiência. Então, as duas premiações, pra mim, são as que mais chamam a atenção e pra mim elas estão lado a lado. Eu não vou discordar de você não nessa daí, Marquito. Eu realmente também acho que deveria ter eu dou esse valor maior pra esses jogos mais ditos bobinhos pelos gamers que se acham hardcores, eu só jogo jogos da Rockstar, da Naughty Dog. Bobinho nada, simplesmente é um jogo divertido, depende de cada um da sua gameplay. Eu também levo muito em conta qualquer indie, tanto que aquela vez que ganhou, foi ano passado, se não me engano, ganhou o Stray, foi, nada a ver, tinha que ter ganho, sei lá, o Cult of the Lamb, que é um indie muito melhor. Não é curto, mas ele é um roguelikezinho, mas é um jogo bacana. O Stray é um jogo curto, e olha aí, bombou, tanto que tinha gente falando que ele ia ganhar de Elden Ring, o Game of the Year. Já pensou se isso acontece? Somente pelo meme, Marquito. Que a verdade é uma só. Eu tô elogiando aqui, tô falando bem de jogo curto, amo jogo curto, mas tô ansiosíssimo pro Baldur's Gate 3 pra passar 300 horas de jogo. Essa é a incoerência que eu gosto nesse programa, viu? Eu acho que foi o que eu falei, Marquito. Você pode jogar um jogo longo, aí você cura a ressaca ou desintoxica jogando um curtinho. Acho que ele serve como uma ponte entre AAAs, né? Faz sentido. Eu procuro fazer isso deles. Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vai apoiar hoje. Apoiando hoje você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @Lenid Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o @Panificadora da Serra. Então, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vai apoiar hoje. Boa, Marcolino. Episódio sobre jogos curtos. Foi um episódio curto também, né? Um episódio curto para jogos curtos. Faz sentido. Pelo menos isso é coerente, né? Pequenos games, grandes negócios. E é isso. Acho que a gente conseguiu abordar bastante o nosso amor por esses jogos. Eu achei um tema bastante interessante, Marcolino. E foi bem o que você falou, né? Esses foram jogos que a gente lembrou e que a gente jogou. Faltaram algumas menções honrosas ainda a gente ainda ter feito. Então fica o gancho aí pros nossos ouvintes, né? Mandem pra gente quais joguinhos curtos vocês acham bem interessantes, que te divertem ou que tomam um pouquinho do seu tempo e que nós não citamos aqui. Mande nas nossas redes sociais, @vailogarhoje em todas elas. Certo, Marcolino? Aproveitar para dizer que essa semana tivemos um integrante novo no grupo de ouvintes, o Jeff. Um grande abraço para o Jeff. Jeff Bezos comprou o podcast, agora só estaremos no Amazon Music, né, Marco? Se Deus quiser. E o Jeff, ele chegou até a gente porque o Beto, ele passou à frente a palavra do Vai Logar Hoje, Marco. Ele é o primeiro integrante da igreja Vai Logar Hoje que passou a palavra para frente. Ele fez a pirâmide acontecer, então? Não é o primeiro, mas ele tá fazendo a pirâmide acontecer. Jeff, aqueles R$10 que o Beto te cobrou,
Depois você manda pra gente 5%, né? Depois manda 5% da gente e cobra mais R$10 dos próximos ouvintes que você vai indicar. Olha lá. Isso aí. Não é pirâmide, tá, gente? Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. E por falar em todo mundo sai ganhando e manda pra cá, manda pra lá, não esqueça também de mandar aquelas 5 estrelinhas no nosso Spotify para continuar nos avaliando. Ou se você nos ouve no Apple Podcast, também tem sistema de avaliação. E é isso, Marquito. Pela hora que eu tenho aqui, que eu tô vendo, eu tenho meia hora até minha hora de dormir. Eu acho que eu vou fazer uma runzinha no Hades e capotar. E eu fui, tamo junto. Ai, que bom, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, lembre-se que sim, a gente já tem um episódio também falando sobre jogos indie com o nosso ouvinte e amigo Michel Melo. Mas lembrando, nem todo jogo curto é um jogo indie. Então, se você quer relaxar e jogar, agora, Eric, jogar Hades de novo, pelo amor de Deus, Eric, começa o Hogwarts Legacy, por favor. E muito obrigado, pessoal. Valeu, fui! See a blonde-haired boy, he be playing in the fields, and his daddy lifts him up on his steering wheel. He says, one day, son, this'll all be yours, and the banks of the rivers are lined in gold, and the sweet rose of pines lost in your winter night. Run, baby, far from home. The banks of the rivers, they are lined in gold. Now you best believe he is grateful indeed for all the work that his mother be doing with the pick and her seeds. She's lifting the hay fields and she's turning the soil where the banks of the rivers, they are lined in gold. Near the sweet rose of pines lost in your winter night. Run, baby, far from home, where the banks of the rivers, they are lined in gold. It's a place to hide in the back of your mind. It's a soft just like a hummingbird when she touches the sky. And you've got nowhere, and you don't know just why. You're a child of the river coming home tonight. Sweet rose of pines lost in your winter night. Where you run, baby, far from home, where the banks of the rivers, they are lined in gold. And you run, baby, far from home, where the banks of the rivers are lined in gold, where the banks of the rivers are lined in